Está no ar mais um Pode Construir, o podcast da construção civil, um oferecimento de Baceifer, aço para construção. Pense forte na sua construção, pelo menos a base tem que ser Baceifer. E eu hoje tenho aqui a minha convidada de hoje, uma arquiteta, a Maria Inês. O sobrenome é italiano? Italiano, Deluno. 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 Então, uma arquiteta que já atua há muito tempo, que está inclusive aposentada, mas não conseguiu largar os ofícios da criação. Incrível, não? Porque o que eu tenho lembrança, assim, de quando eu quis ser arquiteta, eu devia estar... Não, eu estava no colegial. E o meu sonho era ser arquiteta e ter 2 filhos meninos. Dois sonhos. É, e os filhos tinham que ser homens. E vieram 2 homens? Vieram 2 homens. E a profissão de arquitetura? E a profissão de arquitetura. Nossa! Foi uma coisa que... Tela mental. Eu nunca tive dúvida de que eu seria arquiteta. E você então projetou o seu futuro, realizou. Sim. E aí depois começou a realizar os sonhos das pessoas. Persegui meu futuro. E hoje eu vivo realizando sonhos. Mas aí como começou? Você fez faculdade de arquitetura onde? Eu fiz em Guarulhos. Quando eu entrei era a Faculdade Farias Brito. Era uma faculdade que tinha em Guarulhos. A maioria dos nossos professores eram da FAUSP. Você nasceu aqui, Maria Inês, aqui em Sorocaba, não? Eu nasci em Mococa. Mococa? Mococa fica divisa de Minas Gerais. E aí veio para São Paulo? Não, meu pai veio. Os meus pais eram de Mococa. Meu pai veio estudar... Ele estudou desenho técnico. Então, a arquitetura é uma coisa assim meio que... Parecido, designer, né, desenho técnico. Ele fez desenho técnico em São Paulo. E daí tinha uma vaga para dar aula no Rubens de Faria Souza. Em Sorocaba. Em Sorocaba. Ele veio famoso antes... Rubão. Já namorava minha mãe, daí ele veio para cá. Daí se casaram lá e vieram morar aqui. E eu sou a segunda filha, né, de 3. Ele veio para ser professor em Sorocaba. Veio para ser professor em Sorocaba. Já está com 90 anos, tá vivo aí. Tá entre nós aqui, tá, né? Tá. Então, desenhando tecnicamente. Nossa, hoje ele ou só pesca. assistindo o desenho. só pesca hoje. Daí ele veio, como só tinha gente aqui, né? Minha mãe foi ter os filhos lá, porque daí tinha a mãe dela, e os parentes, né? Os irmãos. Então eu e minha irmã nascemos lá. O meu irmão, que é o caçula, nasceu aqui em Sorocaba. E aí todo mundo de Mococa veio para São Paulo, para Sorocaba, né? Propriamente dito, que também não é São Paulo. Vocês vieram já direto para o interior, então. Sim. De Mococa para Sorocaba. Para cá, diretamente. Isso nós estamos falando de quantos anos aí atrás? Isso, ele casou em 59 e eu nasci em 61. 2 anos de casado já veio você é a mais velha. Não, tem a minha irmã de 60. Tem uma irmã. Naquele tempo era rápido, né? Nossa, casava grávida já, né? Não espera tanto assim, né? Sim. Então vocês já vieram para Sorocaba logo na sequência? Sim, eu só nasci lá, né? Só nasceu e veio. Eu vivi a minha vida inteira aqui, fiz meus estudos todos aqui. E aí teve que estudar fora, porque Guarulhos, né? Tinha arquitetura aqui. Você teve que morar em São Paulo para fazer arquitetura? Morei lá. Morei 5 anos lá. E aí veio para Sorocaba ou começou as atividades como arquiteta lá em São Paulo? Não, eu vim para cá, daí comecei a trabalhar na prefeitura de Sorocaba. Já veio para a prefeitura? Já vim para a prefeitura. Começou como arquiteta na prefeitura? Comecei como arquiteta. E ficou todo o tempo na prefeitura como arquiteta? Você projetava o quê então, na prefeitura? Conta um pouco disso. Eu ficava no setor de projetos mesmo. Então eu projetava creche, posto saúde, escola. E fui passando por várias áreas. Depois eu fui para patrimônio histórico. Eu fui presidente do Conselho do Patrimônio Histórico de Sorocaba. Fui presidente da Lei de Incentivo à Cultura, aquela Link. Nossa, 2 anos eu fui presidente da Link. Então tem história para contar, então, né? Então, como arquiteta da prefeitura, você era contratada pela prefeitura, era funcionária pública. Funcionária pública. Eu tinha escritório junto, porque a gente trabalhava em regime de 6 horas, né? Eu sempre tive um escritório e fazia as obras. Mas o que eu não fazia era a obra de interiores. Porque a obra de interior, ela demanda um pouco mais de cuidado, dá mais trabalho, né? Milhares de detalhes. Muito detalhe. Então, logo que eu me formei, daí eu continuei no escritório e comecei a fiz os cursos para design de interiores e comecei a fazer design de interiores. E o que você mais gostava da arquitetura? O que te encantou tanto que desde pequena você queria ser arquiteta? Eu gosto de obra, né? Eu gosto de obra. Eu tenho os estagiários no escritório, né? A gente faz os projetos, mas eu fico a maior parte do tempo nas obras. Esse contato com a obra,
com o proprietário, né? E com o empreiteiro que está fazendo. E ver cada detalhinho, né? O que vai ser, como é que vai passar a cortina, como é que não vai. Hoje eu estava numa obra e estava vendo, vamos começar a fazer a escada para o andar superior. Eu já falei para ele, Mas com essa aqui elegância vai ter uma toda, cortina. como é que você anda na obra? Você tem uma botinha especial ou é de salto? Não, eu tenho botinha, Tem botinha, eu vou na sempre obra. de sapato fechado. Às vezes eu vou de saia, uma saia mais comprida. Mas, assim, mexer com obra, então, sempre te encantou. Você gosta Sim. do que, assim, de ver aquilo acontecer, Exatamente. de se realizar, De do ver- projeto aquilo se transformar De em ver algo acontecer. construído, uma obra final. É, porque quando você se mostra o projeto, por mais que tenha 3D realista, é muito difícil para o proprietário ter a noção do que é a obra, né? Então, de repente, ele entra no ambiente construído, mesmo que não esteja pronto. O desenho, o projeto aceita tudo, né? Mas na hora de Nossa. construir é outra história também, né? Exatamente. Daí você percebe pela reação dele, né? O quanto ele ficou encantado com aquilo. Mas aí você trabalhava com a prefeitura, fazia essas obras públicas, né? Fazia, Creches e tudo é. mais. E também tinha um escritório Também que tinha um você fazia escritório. projetos, o quê? Residenciais? Residenciais, é. Já Alguns comércios, em paralelo com o trabalho da clínicas. prefeitura. É. Comércios, tudo. Eu tenho cliente que eu tenho desde que eu me formei, quase 1 ano, 2 anos de formado, eu construo até hoje para eles. Constrói para vender, constrói para alugar. Qual Então, foi o maior desafio, assim, no começo da carreira, principalmente, que você realmente parou ali e falou assim, não, esse aqui eu vou jogar a toalha? foi a primeira clínica que eu fiz dessa cliente que eu tenho com ela até hoje. E naquele tempo eles operavam nas clínicas. Então era uma clínica que tinha 2 centros cirúrgicos, tinha sala de fisioterapia, era uma clínica de ortopedia. Então tinha as normas da sanitária, cada projeto é um aprendizado, né? Porque de repente você vai falar assim, nossa, eu Sim, tenho que sim. fazer aquilo. Daí nós vamos atrás das leis, dos códigos de obras, código sanitário. E legal que Então- você esteve ali em contato com aqueles que aprovam, né, as obras literalmente Sim. em Sorocaba. Então você aprendia em paralelo o caminho das pedras, né? E no começo a prefeitura era menor, né? Então a gente ficava num setor, do outro lado ficava o pessoal que aprovava. Então, naquela época tinha o Martinez, aprovava o projeto. Não, você ficou muito tempo, né? Você pegou vários prefeitos em Sorocaba. Peguei em 30 anos, eu peguei É. muito. Entrei no Pegou Flávio em 6. Chaves. O Flávio Chaves foi o Isso primeiro aí, prefeito, no Panúzio. já com Panúzio recente. Até, Isso, né? com Panúzio Quer dizer, recente. Depois veio o Crespo, eu já não estava mais. Já estava só se dedicando às obras residenciais para os Só. clientes que não deixaram você se aposentar. Exatamente. E você tem quantas obras hoje em andamento? Eu tô com 8 Beleza. obras. Eu tô com 5 obras que são construção, né? Então, uma é comercial, as outras são tudo residenciais. Então, realmente, a aposentadoria é algo... É. Só uma palavra na sua vida. Os filhos já casaram, já estão longe, então Seus vou filhos, ficar fazendo o que em seus filhos casa? seguiram um pouco da sua profissão? Ou... Então, o mais Resolveu. velho, os dois fizeram Mackenzie, o mais velho fez desenho industrial. Ah, é um pouco, tem bastante a ver, né? E ele acabou de se formar agora em engenharia civil. Tem colação de grau agora, Ah, sabe? então, Fez 2 faculdades. realmente viram ali um pouco a parte de construção, desenho. O caçula não. O caçula mora na Austrália desde 2015. Ele fez comércio exterior. Mas hoje ele trabalha com construção lá também. Construção de madeira, carpintaria. E você está tocando Essas 8 coisas. obras. Eu tô com 8 obras. Não são todas que eu administro. Sim. Então tem umas que é proprietário mesmo que administra. Administra, Então você é vai muito só dar uma tranquilo. supervisionada, só Exato. Dá uns parpites. Administrando, eu tô administrando 2. E como então é que fica mais começa, leve. como que funciona o processo de criação e o seu atendimento, por exemplo, de um sonho de um cliente seu atualmente? Então, como tem que você cliente trabalha assim? que a gente ajuda até na escolha do terreno. Sabe? Que me procuram e falam assim, eu quero construir, quero um terreno assim, um terreno assim. Daí, assim, você procura o terreno para mim? Eu falei, O procuro. terreno? Procuro o terreno. Daí ela fala mais ou menos, eu quero assim, assado, não sei o quê. Quer dizer, ela começa a contar o seu sonho, né? E Isso. vocês já começam a imaginar Já qual come- seria o terreno ideal para construir aquele sonho. Isso. A maioria não, já Nossa, vem com porque o já chega terreno um pronto. terreno comprado já, né? A maioria já chega com o terreno comprado. Daí a gente faz várias reuniões para decidir
Então, tamanho que você vai ter a literalmente casa, vai como é do que gosta. zero, então do terreno, da inclinação do Sim. terreno, da visão, da vista que a janela vai ter. Eu tenho um cliente que eu estou fazendo uma casa para ele e ele já comprou 2 terrenos para depois que terminar essa casa fazer mais 2 imóveis que daí seria para gerar renda para ele, né? Então eu fui com ele escolher esses 2 terrenos também. Uma vez com o terreno escolhido, aí como que você começa? Você que desenha? Eu que você desenho. faz o projeto do zero total? Faço. Você ainda vai no nanquim ainda? Ou... Não. Agora eu faço É. no computador, mas eu estou usando um programa que já está meio... Todo mundo está falando, assim, meu filho que se formou, falando, não estão mais usando esse, mãe. Mãe, usando né, sai outro. fora desse. Mas para o cliente Eu também, falei, a ferramenta não, que você usa... eu vou continuar usando esse. Não... Né, você tem uma melhor produtividade num Isso. determinado Eu sistema. faço à você mão e continua depois usando. eu passo no computador. Depois que ele está todo montado com. Então você com começa as na mão alturas. mesmo ainda. Sim. Você faz Daí ele eu no- passo para os estagiários para dar o segmento, Aí né? vai colocando no AutoCAD ali, naqueles Sim. programas de dimensões e tudo, É, começa a e a transformar. gente usa o SketchUp também. SketchUp. Para fazer as imagens 3D, até para fazer algum tipo de detalhamento. E detalha todas as bancadas, né? De banheiro, de cozinha, dessas coisas a gente está E como fazendo. que você no começa SketchUp. o briefing, assim, né? A solicitação de um cliente com você? Você começa fazendo perguntas? Eu escutando tenho um ele? briefing Você escrito. tem um roteirozinho? Tenho, mas eu não gosto de passar para ele responder e me trazer. Eu acho que fica muito Vai impessoal. num bate-papo, ali você vai encaixando, ali vai geralmente dando é casal, né? check. Respondeu, Eu chamo- essa aqui ele Isso, respondeu. eu chamo no escritório e eu vou seguindo aquilo, né? Vai seguindo esse roteiro e ele Esse vai roteiro. extraindo as informações que você precisa Eu pra- faço pra criar, dois né? estágios. O primeiro para montar a casa e depois o segundo com os detalhes, né? De iluminação, de hidráulica, se tem ponto de filtro, se tem ponto para geladeira, se tem ponto de ducha higiênica no banheiro, né? O aquecimento. Então esse já é um mais depois que o projeto está pronto. O E legal que arquitetônico, você teve eu muita vou experiência fazendo. de obras comerciais, né? Obras públicas Sim, mesmo. grandes, Então você né? fez com obras grandes. Então na hora É. que você dimensionava aquilo, por exemplo, para uma residência, eu acredito que você tinha realmente também já até algumas facilidades para fazer, né? Sim, é um aprendizado, porque quando eu ia fazer creche, eu montava reunião com o pessoal da educação lá, né? Com o pessoal da saúde, propôs saúde, tinha muita reforma, muita manutenção. Já cheguei aí na creche da FAO, da FAO não, da USP, para ver como funcionava. referências, né? Isso, referência, elas me levaram lá para ver. Era um tempo muito gostoso, eu gostei muito de trabalhar lá. E agora É com as muito obras bom. residenciais, assim, como que tá hoje na sua cabeça o processo não só de criação, mas principalmente na hora de construir ou de descrever o que vai nessa obra, por que de determinada situação? Porque as casas elas mudaram, né? Então você pegou Sim. aí vários momentos aí. É. A casa Hoje- é quase igual moda, né? Hoje Muita a coisa casa mudou, né? é um grande vão, né? E de repente a cozinha tá aberta, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Cozinha junto com a lavanderia. Então, mas geralmente o pessoal gosta de optar pelo padrão de 3 suítes no mínimo, que é uma casa mais vendável, se o cara não quiser morar, ele pode vender. E você só trabalha com obras grandes ou você também faz obras pequenas? Trabalho. Tem uma obra que eu tô fazendo um banheiro para um cliente, entendeu? Ele quer reformar um banheiro da casa. Então a gente está fazendo um Então, banheiro. de um banheiro a uma obra de Isso. quantos metros hoje? Dessas 8 obras? 450 é a maior que eu estou É fazendo o maior hoje. projeto, 450 metros. E o que Isso. envolve hoje uma construção moderna, assim, que a gente pode chamar de algo que é moderno numa obra? Hoje, que é moderno, a gente está colocando o telhado com telha termoacústica para melhor efeito de calor, né? É melhor sensação térmica. Nós estamos colocando ar-condicionado no teto, de split, não mais aquele split na parede, Na né? parede. Ele fica no forro. Todas as minhas obras têm forro de gesso, porque a gente não reboca mais laje. Já faz direto o forro. Porque a laje, ela fica toda assim, né? Depois você acende a luz, se não é bem feito, fica difícil. E o forro, não. O forro já é retinho. Mas já fez muito disso. Já. Você consegue pôr iluminação.
Eu não costumo colocar muita iluminação, porque eu não estou fazendo uma balada, eu estou fazendo uma casa, né? Então, tem gente que gosta, né? Mas... Sim, a gente coloca de acordo com o gosto do cliente, mas a gente foca em alguns pontos, um detalhe ou outro. Mas o forro de gesso ajuda muito com a infraestrutura de elétrica, do ar-condicionado. Então o forro é muito legal. Onde ele quiser colocar uma lâmpada, ele coloca. Não precisa ficar pondo naquela caixinha, quebrando laje. E o que mudou na base, né? Na estrutura, nos pilares, né? Realmente ali no início de uma obra, para fazer realmente toda aquela fundação. Lá atrás, para o que hoje você está vendo de materiais. A fundação não mudou muita coisa, não. Continua. A gente faz a sondagem para ver o tipo de terreno. Daí a gente passa para um calculista. E o calculista faz. Eu tô com uma obra que o terreno é muito duro, ele é sapata corrida. É muito raro aparecer isso, né? Ele não tem aquelas brocas fundas e tal. Né? E daí, com esse projeto estrutural, eu já mando tudo para orçar ferragem, né? Baceifer hoje Baceifer. Você usa também, né? Desde sempre a gente trabalha com Baceifer. Porque eles são... Eu estou muito acostumada a trabalhar com eles, né? Eles têm essa característica, né? Acho que você chega lá com um projeto, eles até complementam, né? Hoje eu já mando por WhatsApp. Já manda por WhatsApp. Isso mudou. Também mudou, né? Manda isso por WhatsApp, me manda o orçamento. Meus clientes estão fechando a ferragem da obra toda. E depois eles montam e mandam de acordo com o andamento da obra. Então o empreiteiro vai me pedindo... Você também não deixar aquele material parado ali, você vai... Ferruja, então é um negócio que geralmente uma entrega programada. E condomínio é muito chato, né? Você não pode deixar em qualquer lugar. Começa com a frescura da entrada, e às vezes você não tem o terreno de apoio, né? E você pega um terreno de apoio... Uma obra como essa, de 450 metros, né? O que vai de material é melhor fazer programadinho. Foi muita ferragem lá. A Baceifer sempre mandou a gente ligar e falou assim, preciso para daqui 2 dias. Uma casa como essa de 450 metros, assim, hoje gasta muito para fazer em relação a antigamente... Antigamente, tudo assim, depende do padrão. Então, de 10 anos atrás já é antigamente. Né? Tudo depende do padrão da casa, né? O revestimento, que é o item que pesa mais no orçamento. Então, a gente acha que de 3 mil a 5 mil reais você faz uma casa com padrão bom. Mas também isso pode ir ao infinito, dependendo Os clientes, como você já tem história aí, né, para contar, e história a gente também coloca como portfólio, né, para a vida de um profissional, como um arquiteto. Os seus clientes hoje, eles vêm por causa dessa história, ou você tem algum jeito de te achar, alguém que está assistindo aqui o Pode Construir e que quiser conhecer o trabalho, o seu está aberto, tem espaço aí, como é que isso é mais difícil, o que funciona muito é o boca a boca mesmo, né? E o Instagram. Tem cliente que liga, né? Fala, me indicaram você tem Instagram? Porque daí vê... Você publica obras ali, projetos seus no Instagram, né? Publica os projetos. Aí uma coisa que mudou, que eu não falei, é que a gente está pondo um aquecimento solar e está pondo energia fotovoltaica também, né? Agora é a tendência. Na maioria das obras. Essa parte também digital, que nem antes todo mundo ficava preocupado em passar cabo de rede. Isso, automação residencial também. Agora, tem, assim, automação mesmo, casas inteligentes, né? Sim. Tudo. A pessoa tá voltando para casa, ela já liga ali, já providencia um banho na hidromassagem. E pra gente também não tem esse negócio, você fala assim, será que eu desliguei o ar-condicionado? Porque eu tô com uma casa que a gente tem 8 aparelhos de ar-condicionado, né? Aí só mandar o Alexa, desliga... ou você tem uma teclinha ali que desliga, né? Na porta de saída, você já desliga tudo e pronto. E já faz isso tudo, já vai no projeto total, essa parte de casa inteligente? Ou isso se acerta depois do grosso? Geralmente, geralmente ele fala no briefing e daí a gente contrata uma empresa que faz o projeto e faz a instalação. Aí já integra isso com o teu projeto e aí eles fazem já essa parte. E eu gosto de acompanhar a obra, né? Eu estou sempre na obra, mesmo que eu não esteja administrando. Então, na sexta-feira, eu fui com o pessoal do fotovoltaico. Daí nós resolvemos mudar a caída do telhado por causa do sol, para ter uma eficiência melhor das placas. Entendeu? Então, tudo isso é coisa que vai alterando na obra. Eu não sou desse arquiteto que fala, não, meu projeto ninguém mexe, entendeu? E eu acho flexível. E mesmo porque o próprio cliente, ele muda muito no decorrer da obra. E você discute com o cliente alguns pontos, você fala assim, não, isso aqui tem que fazer dessa forma, porque senão você
vai se arrepender? Sim, eu ponho a minha opinião. O cliente quer de um jeito e você... Sim, eu sempre ponho a minha opinião, sim. Eu acho que até de tinta de parede, né? Qual que eu vou pôr? Sem brilho, acetinada, fosca, não sei o que. Porque enquanto tá no projeto, como você mesmo comentou, né? Enquanto você tá ali no visual, né? Sim. Mesmo que digital, dá pra você ter uma noção. Pois Mas na hora que vai na parede, você escolheu a cor ali. Não, e daí tem uma que não cinzinha. é mais fácil para você já... lavar, entendeu? Outra para limpar, outra que não é mais fácil. Então eu falei, você quer pôr, você põe, mas se sujar, uma cor clara. Uma tinta dessa vai ser meio complicado. Isso é a dinâmica que eu estava hoje à tarde com o cliente. A sua profissão, assim, arquitetura, né? Hoje, você acha que os profissionais de arquitetura que são formados da tua época, que vivenciaram todas essas mudanças, eles que estão se formando agora, 5 anos, 2 anos, que estão ainda cursando, você acha que eles estão diferentes? Eles estão tendo uma pegada diferente no atendimento? Você acha que eles se afastaram, eles não têm mais aquela tradição do ouvir um pouco o cliente? Você acha que mudou muito também o profissional? Mudou bastante, sim. Eu acho que os arquitetos que estão se formando, eles estão bem mais fazendo interiores, coisas que a gente não fazia antigamente. Eles né? estão pensando... Então, eu acho que era um mercado também que nem tinha muito. Né? Design de interiores até virou meio que uma profissão à parte. Isso, agora porque você agora... tem arquitetos fazendo, mas... Sim. Ele virou uma profissão à parte. Virou né? uma boa profissão, inclusive. Porque agora nós temos muitos edifícios aqui também. Então, interiores a gente mexe muito com um apartamento. Então, a obra já está construída e você entra para terminar. Às vezes eles vêm sem piso, sem coisa, a gente tem que fazer a parte de automação, a parte de iluminação. Você ainda pegou a parte de obras públicas e uma parte assim, que eu diria que tinha uma avenida a ser percorrida pela profissão, porque a contratação de um arquiteto mesmo é algo meio novo na cultura do brasileiro, né? Antigamente você é igual engenheiro. Hoje o pessoal já sabe. Eu acho que tendo a faculdade em Sorocaba e esses arquitetos novos, isso melhorou muito o nosso mercado. Porque há já uma tendência. O arquiteto é mais valorizado hoje. Vai valorizar a obra também. E os arquitetos novos são muito bons, tem arquitetos excelentes no mercado, em Sorocaba. Você colocou logo no começo da nossa conversa sobre as casas serem valorizadas pelo projeto, né? Sim. Porque tem muita gente hoje que não constrói simplesmente para morar, né? Constrói como um negócio. Sim, isso tem muito mesmo. Ele pega um projeto assim e replica, faz um aqui e aí leva para outro. Sim, tem muito disso assim, também. Vender, pô, deu certo esse projeto, vamos replicar, vamos fazer o... tem muito disso também, mas daí ele tem que pagar por arquiteto para usar de novo? Paga porque tem o responsável técnico, você precisa ser aprovado na prefeitura. Para você fazer um projeto em condomínio, você precisa primeiro aprovar no condomínio. Você tem um arquiteto responsável com a RTE, a RRT nossa. Claro. Daí você precisa entrar na prefeitura, aprovar na prefeitura, ter o alvará, senão você não começa a obra. Então é tudo muito... Ele pode até amarrar, mas ele tem que pagar novamente. E depois dessas obras assim, comerciais, depois que você parou, você fazia obras comerciais também particulares? Sim, eu tô com uma obra particular, uma obra de escolas, assim? Não, escola não. Eu faço galpão comercial, lojas, essas coisas. E clínicas, né? Médicas, dentista. Isso eu faço bastante. E hoje você está indo do projeto e você está entrando também no interiores. Estou entrando no interiores. Isso, marcenaria, muito detalhe. Hoje o teu escritório é aqui em Sorocaba mesmo? Em Sorocaba, ali no Campo Limpo, no West Point, aquele prédio. Que fica do lado da Copel Colchões. Sei. Ali. E ali você recebe os clientes, né, que estão entrando em contato com você por indicação, ou mesmo pelo Instagram. E alguém que quiser falar contigo, procura então qual arroba no Instagram lá, o canal? @Maria_Ignes_arquiteta. Tá vendo? É o meu. Então, Maria Inês... Edifício West Point. O West Point vai achar lá, vai fazer uma consultoria, né, ver, falar sobre o sonho. Conversar um pouco, tomar um café. Ideias. Então, você está falando aqui com uma profissional que tem mais de 30 anos de experiência,
né? Sabe muito bem o caminho das pedras, que isso não mudou muito, né? Então, a gente sabe que a área pública, ela demora para alterar, né? Vai ali mudando as leis, mas muitas coisas acabam, né, permanecendo durante muitas décadas, né? Estou fazendo uma clínica veterinária também, bem grande, tem centro cirúrgico de novo. Tem... E clínica veterinária também é uma outra coisa super alta, né? Assim, diferente, o tratamento hoje que dá aos animais, aos pets, é muito diferente de 10 anos. Sala de internação, felino, de caninos separados, então hotel é um projeto também? Muito legal, hotel não. Hotel não. Porque os animais hoje, eles têm aí realmente um tratamento muito diferente. E o projeto vai muito do proprietário vai também, ser aqui em Sorocaba mesmo? Em Votorantim. Votorantim. A doutora da clínica, ela é uma pessoa que estuda muito, então nós estamos fazendo o projeto meio que junto, tudo que ela vai visitar, ela me traz, então nós estamos fazendo alta tecnologia lá, vai ser um projeto de... Esses projetos assim, diferenciados, ele demora muito tempo para ser feito? Por exemplo, a pessoa chegar até você, lá no teu escritório, e começar a contar o que ela quer, o sonho dela, até você desenhar, apresentar, finalizar e começar uma obra... Quanto tempo tem durado todo esse processo? Para a gente apresentar o primeiro estudo, a gente demora de 20 a 30 dias no primeiro estudo. E daí a gente vai fazendo as alterações de acordo com o sentimento do cliente, né? Daí obra... Aí vai do bolso também, né? Vai do bolso. Vai do bolso. Mas eu gosto de acompanhar sempre, mesmo que eu não administre, eu estou sempre na obra. Sobe na escada, põe a sua botinha de obra lá e vamos embora. E vai lá, né? Vai ver se está tudo certo e checar se está tudo sendo feito como planejado. Porque se o ar-condicionado é ali, eu quero ali, né? E o cliente muda no meio do caminho, depois que começou a obra ali, você já levantou, já fez a fundação lá, colocou aço Bacefé, já colocou... Não gostei, olha, pensando bem, andando aqui, ainda vendo ali um cimentão, vamos trocar, vamos mudar? A gente muda bastante sim, viu? A gente muda porque a hora que a pessoa entra na casa, ela tem uma outra sensação, né? É diferente. E você acha que com essas realidades virtuais, que a pessoa começa a colocar o óculos, já visitar a casa dela antes mesmo, metaverso, né? Sim. Antes mesmo dela isso melhorou bastante, mas ela não consegue ter a dimensão do espaço. Ainda é difícil, né? Não tem essa cultura ainda, né? Sim. Por mais que a tecnologia possa trazer ali uma experiência virtual, não é real, né? Não é. Não é real. Mas ajuda bem. Ajuda. Né? Dá para ter uma noção mais realista, né? E assim, é uma coisa que ainda acredito que não vai ser extinguida a médio e longo prazo, não vai ficar para sempre, né? Então a profissão da arquiteta é uma profissão que está em moda, né? Eu acho que vem crescendo a cada ano. E você que está procurando aí fazer a sua obra, seja ela pequena, desde um banheiro, como a Maria Inês mesmo comentou, até uma casa de 450 metros, 1000 metros, né? Sim. Ou uma história comercial que você queira desenvolver com um projeto customizado. Nós temos aqui um exemplo para você escolher aí, né? Maria Inês, uma profissional com mais de 30 anos de experiência, né? Só procurá-la e a gente vai encerrando aqui, porque senão a gente vai conversar até depois. Né? A gente vai mostrar algumas obras suas, né? Eu quero visitar algumas obras pra gente, porque a ideia do Pode Construir é conhecer primeiro o mercado, quem faz esse mercado de Sorocaba hoje, desde os profissionais mais experientes, mais antigos, até os profissionais recém-formados que já estão trabalhando. Sim. A gente não só colocar para as pessoas que estão procurando construir profissionais à disposição, que hoje fazem de fato diferença e que estão aqui já há muito tempo ou há pouco tempo, mas já com talento, né? E trazer aqui nesse programa, nesse conteúdo, né, ideias, sugestões, você já vai avaliando os profissionais pelo que eles estão comentando, a forma como eles trabalham, e claro, chamar lá para estar conversando sem compromisso, falar com a Maria Inês, trocar uma ideia, ver ali o portfólio dela no Instagram também, se você quiser, né? E a Bacefé, na hora da construção, você vai se lembrar, na hora de colocar o pilar ali, na hora de falar em aço, ferro, a parte de permeabilização, tudo tem, né, para sua construção ali desde o começo na Bacefé, e a Bacefé vai te ajudar. Ela tem vários pontos de venda, a gente já vai falar já todos os endereços para que você possa conferir lá, fazer um orçamento também com a Bacefé e chegar num ponto de relacionamento, como é o caso não só da Maria Inês, como de outros profissionais, arquitetos e engenheiros que já usam os serviços da Bacefé, que patrocina esse canal e traz para a gente aqui a possibilidade de discutir
o mercado, o segmento de construção, não só para Sorocaba, mas também para toda a região aqui metropolitana. São 27 municípios em pleno desenvolvimento, em aceleração, e eu tenho certeza que esse conteúdo pode até vazar, né? Pode ir para fora. Porque hoje, em internet, a gente não fica limitado só aqui na região, a gente já não sabe mais para onde vai. Então, obrigado pela sua participação, eu que agradeço. Mais alguma consideração, alguma colocação? Então, muito obrigado pela participação, bons negócios e excelentes projetos para você. Ótimo, obrigada. E a gente encerra assim mais um episódio do Pode Construir, o podcast da construção, um oferecimento Baceifer. Aço e ferro para sua construção é Baceifer. 4 lojas em Sorocaba, e se você que é da região e também quiser aço e ferro para sua construção, também pode ligar para a Baceifer, entrar em contato, o telefone está aqui na tela para você conferir e também pegar aí o seu orçamento para sua obra. Eu tenho certeza que aço e ferro não tem ninguém melhor na região do que a Baceifer. E a gente volta semana que vem com mais um episódio do seu Pode Construir, o podcast da construção. Até lá!